No capítulo desta quarta-feira, 17 de setembro da novela A Viagem, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Alexandre coloca na cabeça de Guilmar que ela tem que trazer o Antônio da fazenda para conseguir separar Raul e Andresa. Guilmar fala dos planos dela para Francisca, em homenagear o finado marido, trazer o Antônio e transformar a filha dela numa rainha do gado. Guilmar, com uma cara maléfica, fala que amanhã mesmo ela vai mandar o Antônio vir. Ela não se aguenta de curiosidade e liga para a fazenda altas horas da noite para falar com o Antônio, mas ele não está e deixa recado com Zumira. Zumira flagra Antônio e Margarida se agarrando na cozinha. Ela fala que já desconfiava que eles andavam se encontrando lá. Antônio pede para Zumira escutar ele, e Zumira grita com raiva que não tem que escutar nem menos escutar, e fala que Guilmar acabou de ligar para falar com ele. Antônio pergunta o que Guilmar queria. Zumira fala que não sabe, que ela vai ligar amanhã cedo. E ela nem vai contar para o Julião o que ela viu, senão ele vai mandar os dois irem embora. Tarde demais. Julião entra e manda Antônio e Margarida ir embora da fazenda. Zumira briga com Antônio e Margarida. Ela sabia que o marido dela ia acabar colocando os dois para correr de lá. Já no dia seguinte, Antônio fala com Guilmar, ouvindo uma boa notícia dela. E Zumira fica agoniada para saber o que eles estão falando. Antônio conta para Zumira que Guilmar vai patrocinar a companhia dele de rodeio. Zumira comemora. Depois Zumira fica desconfiada e pergunta a troco de que Guilmar vai fazer isso tudo. Ela quer homenagear o finado marido. Zumira não gosta quando Antônio convida a Margarida para trabalhar com ele. Andresa acha um exagero o preço que Guilmar vai gastar para patrocinar o rodeio que ela quer fazer e fala que ela enlouqueceu. Guilmar fala que a vontade do pai dela não tem preço. Andresa pergunta o que vai acontecer se o Antônio ganhar. Guilmar fala que vai comprar um touro da Índia e ela vai ser a rainha do gado. Todo mundo irá ouvir falar de Andresa Muniz. Andresa lembra para Guilmar que o sobrenome dela também leva a Toledo. Theo dá um beijão de bom dia no rosto de Diná. Maroca percebe que Diná vai sair e se preocupa porque ela ainda está se recuperando. Ela fala que vai para a locadora trabalhar. Maroca fala que ela não vai não. E Diná manda ela não ficar implicando, porque era um repouso por pouco tempo. Tá bom, eu volto só na segunda-feira, só pra você não ficar com essa cara. Theo lembra que também já tem mais de um mês que ele não vai no escritório dele e pergunta para Diná se ele pode ir. Diná fala que ele deve ir. Theo dá um beijão no pescoço de Diná de despedida e ela não gosta muito do jeito assanhado dele. Ela pede para o Theo convidar a Lisa para jantar com eles e Theo dá a desculpa de que a Lisa é uma pessoa muito bacana. Ela merece uma pessoa menos complicada. Diná olha para a cara de Maroca depois do que Theo falou e Maroca olha para a cara dela também. Raul já está sabendo dos planos de Guilmar e fica reclamando da sogra pro Theo. Ela está querendo jogar o Antônio para cima da mulher dele. Theo tenta fazer Raul ver o lado bom das coisas. Raul conta para o Theo o valor que Guilmar está gastando nessa palhaçada toda, $500.000. Theo fica pasmo com o valor e brinca com Raul falando que a sogrinha dele tem dinheiro e ele não sabia disso. Raul fica curioso em saber como está ele e a Diná. Theo, todo empolgado, fala para Raul que foi a melhor coisa que ele poderia ter feito na vida dele. Raul pede para Theo vender o apartamento para ele, porque a Andresa vai ter que fazer uma escolha. Theo aconselha Raul a não entrar nas provocações da velha Guilmar. Ele está caindo direitinho no jogo dela. Talvez você tenha razão. Eu continuando em casa, quem sabe eu acabe com os planos dela de querer juntar o peão com a minha mulher. Theo fala que agora ele está pensando, é assim que se fala. Raul pergunta para Theo como fica a Lisa nessa história toda. Theo fica triste quando Raul pergunta pela Lisa. E depois ele fala que a única coisa que ele sabe é que ela não é mulher para ele. Carmen aparece na casa de Adonai para falar com ele. Adonai fica sem graça, escondido num canto, e Sininho avisa para Carmen que Adonai não está mais sozinho no mundo. Carmen pede licença para Adonai e vai entrando na casa dele falando que ela precisa procurar uma coisa. Adonai vai atrás dela. Theo volta para o escritório não gostando muito das mudanças que Mauro fez lá. Ele pergunta para Mauro o que está acontecendo lá para estar tudo mudado. Mauro lembra a Theo que ele avisou ele que iria fazer isso.
Theo não lembra, e Mauro fala que estava complicado pagar o salário de todos. Ele dispensou todo mundo e só está com as estagiárias. Theo fala que deve ter esquecido e pede para Mauro sair da mesa dele que ele quer sentar lá. Carmen fala para Adonai que ela imaginou mesmo que na casa dele não havia nenhum espelho. Adonai confirma que não tem mesmo. Eu estou enfrentando o pessoal da vila por tua causa, Adonai. A Carmen é uma traidora, ela não tem coração. Só que ninguém sabe como o homem lindo que ela amou ficou. Nem ele mesmo sabe. Ela levanta a máscara de Adonai e dá para ele um espelho para ele se olhar. Ele fica horrorizado e Carmen fala que agora ele pode entender como ela se sentiu. Ela se explica que ela é humana. Ela nunca pensou que ele estivesse desfigurado. Foi por isso que ela fugiu. Adonai, envergonhado, coloca a máscara dele novamente. Ele e Carmen conseguem conversar, e Carmen fala que ele não vai mais fugir dela, porque ela não vai deixar, e para eles procurarem o melhor cirurgião plástico para reconstruir o rosto dele. Adonai não quer, porque ele já tentou de tudo. Carmen pede para eles tentarem de novo. Agora eles estão juntos, vai ser diferente. Os dois se abraçam, emocionados. Fátima e Edneia visitam Estela para saber sobre Bia. Stella conta que uma mulher foi vista saindo da casa de Ismael em Tatiaia, mas a polícia afirma que a Bia não está com eles. Edneia manda Stella dar graças a Deus por Bia estar em melhor companhia do que a do pai. Bia elogia a comida de Igor. Otávio pede permissão para descer. Ele está morrendo de ciúmes do Theo perto da Diná. Tem certeza que você está em equilíbrio suficiente para enfrentar a realidade na Terra, Otávio? Otávio fala que não sabe, mas ele precisa ir urgente na terra. Ele está agoniado. Samuel intercede por Otávio para Daniel, falando que ele e a Carlota acompanham o Otávio na terra. Daniel concede permissão para Otávio ir em paz para a terra. Enquanto isso, Theo puxa assunto para se aproximar de Diná, perguntando se ela está pensando na vida. Diná fica calada. Theo senta perto da Diná e fala que ele está vendo que o Otávio era muito importante para ela. Diná fala que o Otávio foi um anjo que atravessou a vida dela. Com ele, ela aprendeu muita coisa. Theo faz carinho em Diná, falando que ela está mudada. Diná percebe o que Theo quer e se afasta um pouco dele. Theo muda de assunto, perguntando para Diná se ela está sabendo que o pai dele apareceu. Diná fica surpresa com a revelação de Theo. Theo conta para a ex-esposa que o seu pai nunca soube que ele existia, e Diná fica pasma com essa história. Theo conta que foi tudo por culpa do orgulho de sua mãe. Ele sonhava muito em conhecer o pai dele, só que agora ele está fugindo dele. Diná manda Theo convidar o pai dele para jantar com eles. Theo fica muito feliz com a atitude de Diná. Otávio aparece quando Theo está elogiando Diná, falando que ela é maravilhosa e que ele não sabe onde estava com a cabeça quando deixou ela. Diná tenta fazer Theo enxergar que ele está confundindo as coisas. Theo diz que não está confundindo nada. Otávio se vira angustiado com o que está acontecendo. Diná afasta Theo, deixando Otávio mais tranquilo. Otávio visita Tato de madrugada enquanto ele está dormindo e fala palavras de conforto e pede para ele lutar contra a tempestade que ele está passando. Ismael chama Regina de preguiçosa e bem que ela poderia cozinhar um pouco para eles. Ela fala que não sabe aonde ela iria cozinhar, só se fosse em cima da roleta. Ismael manda ela não debochar porque ela vai se arrepender. Regina debocha dele falando que ela está morrendo de medo e ela só não fala mais coisas porque ela tem dó dele. Ismael fica com raiva e faz menção de bater em Regina, mas depois ele solta ela, pensando que não vale a pena. Ele deixa claro para Regina que ela não vai para a Europa com ele. Regina debocha de Ismael, falando que com ele ela não passa nem da praça que tem o nome de Paris e que a Estela tinha razão, ele não vale nada. Ismael, com raiva, joga o copo em direção à parede. Depois ele manda Regina parar. Regina continua falando e deixa claro que assim que ela puder, ela vai embora de lá. Só que ele vai ter que pagar uma indenização para ela pelo tempo que ela ficou com ele e por ela ter deixado o emprego dela para trabalhar com ele. Ela não vai sair de lá com as mãos abanando. Raul visita Diná cabisbaixo e conta sobre a última presepada de Guilmar, que está dando $500.000 para o Antônio, o peão da fazenda. Maroca, como fala demais, sempre comete uma gafe dizendo aquele que ela beijou na cozinha? Raul arregala os olhos e pergunta quem beijou o Antônio na cozinha.
Maroca disfarça para não contar a verdade e mente falando que foi a Maria quem beijou Antônio na cozinha. Diná, como conhece a mãe, desconfia de que ela está mentindo. E depois ela aconselha Raul a voltar para o apartamento, porque é dele também. Maroca dá a opinião dela que ela nunca viu o casal ter que sair de casa para se encontrar escondido. Diná aconselha Raul a chegar já com as malas, porque a Guilmar não vai poder falar nada. Otávio tenta passar uma mensagem para Diná, confessando que ele sente ciúmes do Theo e pede para ela nunca deixar de amar ele. Maroca escuta Diná falar dormindo o nome de Otávio. Diná pede no sonho para que Otávio venha buscar ela. Maroca fica chocada com o que escuta e sai do quarto. Diná sonha que está no paraíso e que se encontra com Otávio, mas tem uma parede transparente entre eles e que eles não podem se encostar. Diná fica triste por não poder encostar em Otávio e fica agoniada. Estela chega com Maroca no quarto e com cuidado acorda Diná, pedindo para ela ficar calma, e conta o que ela estava falando. Diná compartilha o seu sonho com a irmã, que quando ela e o Otávio iam se encontrar tinha uma parede de vidro entre eles. Estela pede para ela se acalmar, que foi só um sonho. Ela garante que o Otávio está bem melhor que eles todos na Terra. Diná volta a tocar no assunto com Estela, tentando saber o que ela está escondendo dela. Stella disfarça falando que a única coisa que ela tem é saudades da filha dela. Diná pede para a irmã não mentir para ela. Ela conta que o pai do Theo vai jantar com eles. Theo compartilha com os amigos como ele está triste. Stella fica curiosa para conhecer o pai do Theo. E Diná manda ela e o Alberto ficarem para jantar que eles vão conhecer ele. Stella fica curiosa para conhecer o pai do Theo. E Diná manda ela e o Alberto ficarem para jantar que eles vão conhecer ele. Stella gosta da ideia. Hélio chega na casa da Diná para conhecer Theo. Theo fica olhando para o pai. Diná apresenta Hélio para todos. Stella fica surpresa ao saber que o tio da Sofia é o pai do Theo. Hélio lembra que Stella mora na vila. E Maroca fala que o mundo é mesmo pequeno. Diná senta ao lado de Theo como se ainda fosse esposa dele para impressionar o pai dele. Theo pergunta para o pai o que ele quer beber. Hélio fala que vai beber o que ele está bebendo e pede para ele não chamar ele de senhor. Diná fala para Hélio que ela vai pegar a netinha dele para ele conhecer. Hélio conta para todos como ficou emocionado ao saber que é pai e avô. Tibério chega na frente da casa de Adonai em um ônibus cheio de crianças de rua que ele vai acolher. Hélio comenta com Theo que ele parece que já viu Diná em algum lugar. Theo comenta que Diná foi uma modelo famosa. Hélio fala que então é isso. Hélio está confuso porque na clínica apresentaram para ele uma moça que era noiva dele. Theo fala que ela não é mais a noiva dele. Theo conta para Hélio que Josefa trabalhou duro para sustentar ele. Hélio deixa claro que ele não abandonou ele. Minha mãe já me explicou que por orgulho ela fugiu dele. Hélio lamenta que eles não possam voltar no tempo. Numa conversa com Theo sobre Diná, Hélio fala palavras de conforto para Theo e o chama de filho. Theo deixa claro que é estranho ele chamar ele de filho e fala o quanto idealizou ele quando ele era pequeno. Hélio pergunta se ele se decepcionou. Theo deixa claro que não é isso. É que ele sempre desejou isso e agora ele não sentiu emoção nenhuma. Hélio lamenta não poder recuperar o tempo perdido com Theo, mas deseja que eles sejam bons amigos. Carmen, toda feliz, conta para todos que ela conseguiu um ótimo cirurgião plástico e que o noivo dela vai voltar a fazer o tratamento. Salomé está horrorizada com a história que Sofia contou para ela e manda ela repetir a história. Sofia calmamente fala que não é o que ela está pensando. Sininha e Edneia escutam quando Salomé fala que Sofia ia ter um filho de uma pessoa que ela nunca tinha visto. As duas tomam um susto ao ver Sininha e Edneia lá dentro, e Salomé pergunta como foi que elas entraram. Sininha fala que a porta estava aberta. Salomé implora para que as duas não falem para ninguém o que escutaram lá, por favor. Sininha e Edneia fazem perguntas para Sofia sobre o que elas escutaram. Sofia fala que não sabe quem é o pai do filho dela e conta toda a história para elas. Edneia explica para Sininha e Salomé que o pai do filho da Sofia se baseou numa lenda grega e conta a história para elas. Sofia fala que tem esperanças de encontrar o Eros dela. Agenor entra na casa de Adonai e começa a encrencar com Tibério, que está deixando as crianças de rua sair sem revistar eles. Depois ele vai achar bem feito para a cara dele quando ele der falta das coisas. Que isso, Agenor? Amanhã eles vão voltar, ninguém levou nada daqui.
Agenor fala para Tibério que ele enche a casa de Adonai de pivete e que ninguém pode vigiar por quê. Sininha se aborrece com Agenor. Agenor fala que ele não está falando por mal e pede para ele revistar as crianças e que se ele estiver errada para ela bater na cara dele. Tibério fala na cara de Agenor que não tem por que eles pegarem nada lá se tudo que tem lá é deles. Sininha chama Agenor de estúpido e sai de perto dele. Diná comenta com Estela e Alberto que ela não acha justo o que o Theo está fazendo com a Lisa. Alberto pede para Diná compreender que no momento é o melhor a se fazer. Diná fala para Alberto que ele tem explicação para tudo e que ele já conseguiu converter a Estela. Alberto diz que não. A única coisa que ele fez foi responder as perguntas que a Estela fez para ele. Diná debocha falando que Estela não é mais materialista. Ela já fala "eu creio". E Alberto fala na cara de Diná que daqui a pouco a Estela não vai mais dizer "eu creio", e sim "eu sei". Diná fica curiosa e pergunta por quê. E Alberto fala que a cada dia o espiritismo se torna realidade para mais pessoas. Diná brinca, como o Alberto é seguro, e Estela fala com todo o orgulho que o Alberto é o namorado dela. Diná fica curiosa em saber com Alberto se o Otávio também era materialista. Alberto confessa que o Otávio era assim, e Estela fala que o Otávio deixou de ser, e isso fez muito bem para ele. Ismael está uma fera com Regina, e fala que ele vai colocar ela para fora da casa dele. Regina ameaça Ismael que se ele fizer isso, ela vai de lá direto para a polícia. Ismael ameaça ela, falando que não é para ela enfrentar ele, porque não será a primeira pessoa que ele apaga. Regina é esperta e fala que deixou uma carta com uma amiga dela, que se acontecer alguma coisa com ela, a polícia vai procurar ele até no inferno. Ismael aponta uma faca para Regina, falando que o inferno é lá mesmo. A salvação de Regina é que a polícia aparece na hora fazendo barulho de sirene. Ao chegar na frente da casa de Ismael, a polícia invade a casa de Ismael para procurar ele e a Regina. Ismael fica pensando que Regina chamou a polícia e Regina lembra que ela está no mesmo barco que ele. Ismael se toca que Regina está falando a verdade e tem total garantia que a polícia não vai encontrar onde eles estão. Josefa, curiosa, procura saber com Alberto como foi o jantar na casa de Diná com o Hélio. Alberto pede para Josefa não se preocupar, porque foi tudo bem. Bem tranquilo, eles vão acabar se dando bem. Josefa fica com medo que o Theo tenha outra crise. Ela até pediu para o Hélio não se aproximar do Theo ainda. Alberto fala na cara de Josefa que isso não existe. Momento e hora para um pai conhecer um filho. Ela não tem o direito de impedir que eles se conheçam melhor. Josefa fala que essa não é a intenção dela. Alberto confessa para Josefa que Theo está muito tranquilo na casa da Diná. Não teve mais crises. Josefa fica se perguntando por que o Alexandre parou de atormentar o Theo. Alberto fala que está acontecendo o óbvio. O Alexandre conseguiu separar a Lisa do Theo. Josefa se toca que é verdade o que o Alberto está falando. Theo entra no quarto de Diná e vê ela dormindo com Patty. Ele deita no colo de Diná e ela pergunta o que ele tem e se ele está com medo. Ele diz que sim e pede para ficar lá com elas. Diná acha graça dele e fala que ele pode. Ele vai mais para cima de Diná e ela corta o barato dele mandando ele deitar do lado da Patty. Ele diz aqui e Diná fala que não. A Patty vai ficar no meio deles. Ele pede só um pouquinho e Diná fala que não e manda ele para o outro lado da cama. Otávio fica angustiado ao ver aquela cena.